E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleidson do canal Programador Excel VBA e seja bem-vindo ao nosso canal, beleza? Vamos dar continuidade aqui no nosso projeto, certo? Talvez não essa, mas a próxima pode ser a última aula dessa série. E a gente está aqui implementando algumas sugestões de nossos inscritos, beleza? Então interaja comigo aí usando o campo comentários, quem sabe a sua sugestão pode estar virando um vídeo, beleza? Então, antes de tudo, deixe seu gostei para que você não esqueça. Só assim você está ajudando, obviamente, a continuidade desta série e ajudando, claro, no crescimento do canal. Beleza? Então, aqui no nosso arquivo que a gente está trabalhando, vou abrir aqui a pasta ferramentas, certo? E vamos executar aqui o nosso arquivo. A sugestão que foi dada aqui foi a sugestão do J.R. Aloysio, onde ele pede para criar um filtro, certo? Então é só o seguinte, ó, vamos aqui na nossa guia bens, formulário, pesquisar. Então vamos criar um filtro aqui por pesquisa, certo? Obviamente já faz um filtro aqui. Se eu criar uma coluna aqui, certo? Perdão, se eu criar um attribute, inserir aqui ele ao lado e definir qual é a coluna que eu quero que ele filtre, ele pode também já estar fazendo uma pesquisa aqui pela data, certo? Mas vamos fazer da forma que ele sugeriu, certo? Vou criar um objeto, uma combo box, e vou filtrar através dessa combo box, beleza? Vou fechar aqui, desenvolvedor, Visual Basic, pressionei Ctrl mais R para ter acesso ao Project Explorer, duplo clique no nosso Waveform 1, perfeito? Fechar aqui o nosso project, exibir, caixa de ferramentas, ó. Vou desenhar aqui o nosso objeto, a caixa de combinação, como é só aqui no caso, certo? A fim de ilustração aqui, certo? Educativo, então não vou me preocupar tanto com a estética aqui do projeto, certo? Então vou colocar aqui, ó, do lado mesmo. E vou chamar ela de CMB, por exemplo. CMB filtro underline data, certo? E ela vai servir, obviamente, para filtrar por data. Vou só tirar aqui dessa área, que é a área onde está aquela nossa label, né? Então eu vou recortar ela daqui. E vou deixar ela, esse filtro, bem aqui abaixo, certo? Como eu disse para vocês, é só fins educativos aqui, beleza? Então, essa combo box aqui, quando eu executar aqui, ó, eu quero que ela traga carregada as minhas datas que eu tenho dentro dessa list box e quero filtrar, certo? A data que eu escolher, eu quero que faça um filtro aqui e traga tudo relacionado à data que eu filtrei, beleza? Como é que eu faço isso? Ó, fecho o form, fecho aqui também. A coluna que eu vou estar retornando a data lá é a coluna F, certo? Então vamos verificar aqui, ó. Da coluna A à coluna F são 6 colunas, certo? Então vamos aqui Visual Basic, exibir, Project Explorer, duplo clique no nosso Waveform 1 e duplo clique aqui na área do form, certo? Então em qualquer parte aqui eu posso estar fazendo a criação da rotina, certo? Então eu vou criar bem aqui mesmo, nessa área aqui que eu estou dando um espaço, certo? Para deixar bem fácil aqui a visualização para vocês, perfeito? Então, vou criar uma rotina, sub, e aqui eu dou o nome à rotina que eu quiser, certo? No caso, vamos dar um nome bem intuitivo. Sub filtro, underline por data, por exemplo. Observe que se eu sair aqui do campo, ó, vai dar um erro, ele não aceita eu botar um traço. Por isso que eu coloco o underline, certo? Vou deixar aqui esse A minúsculo, e se eu sair agora do campo, ó. Observe que ele entendeu que é uma sub, que é uma rotina, já me acrescentou o parênteses e o end sub, certo? Então, vamos executar aqui a nossa rotina. Vou declarar uma variável chamada linha. Ela vai ser do tipo, obviamente, integer, pois vai pegar a posição da linha. Vou declarar uma variável team, uma variável chamada w, ela obviamente vai ser do tipo worksheet, certo? Se você já acompanha os vídeos do canal, sabe que de praxe eu dou o nome W para nossas variáveis do tipo worksheet. Vou setar a minha variável W, ela vai ser igual a nossa sheets, ou seja, a nossa guia, e aqui eu informo o número da guia, certo? Então, a minha guia aqui que eu quero que ele retorne é a guia 1, que é a guia bens, ó, perfeito? Então, vou colocar aqui o 1 e pronto, certo? Vou colocar o comando w.select, ou seja, vou estar selecionando esta guia 1, perfeito? E vou dar um valor à minha variável linha. Ela vai iniciar do valor 2. Por que 2? Porque a minha primeira linha é o cabeçalho, ó, repare. Perfeito?
Feito isso, eu vou primeiro fazer uma limpeza na minha combo box, certo? Então vou colocar o meu Mi para facilitar a minha extração, CMB, filtro data, ponto texto, igual a vazio. Então toda vez que ele filtrar, ele iniciar o filtro, ele vai limpar ela, certo? E agora a gente trabalha com a nossa estrutura width, para facilitar aqui a nossa distração. Width W, ou seja, vou ter acesso a nossa, vou ter acesso às nossas propriedades da nossa guia W, certo? Então width and width, certo? Aqui eu inicio e aqui eu finalizo a minha estrutura. E obviamente que tiver aqui dentro, se eu botar um ponto, eu estou tendo acesso às propriedades da minha W, que é a minha worksheet, certo? Ou seja, a minha guia. Qual é a guia? A guia Base, que é a minha guia 1, perfeito? Então vou colocar o comando do until, ou seja, faça até quando. Aqui eu posso botar tanto ponto, certo? Dar o espaçamento aqui, ó, ponto cells, como eu posso simplesmente botar cells, certo? O VBA que vai entender. Abre o parênteses, ele me pergunta row index, ou seja, a posição aqui da linha, certo? A posição da linha a posição aqui da linha vai começar a partir da linha 2, certo? Que está aqui, ó. Lembre-se, certo? Vírgula. Lembre-se que eu estou dizendo a partir, certo? Não da linha 2, a partir, perfeito? Qual é a coluna que eu quero que ele busque, certo? Eu quero que ele busque na minha coluna 6, que é a coluna que tem as datas. Fecho meu parênteses, igual aspas duplas. Ou seja, faça até quanto você encontra na linha que você estiver percorrendo, na coluna 6, igual a vazio, certo? Enquanto ele não encontrar uma célula vazia na coluna 6, que é a coluna F, onde está minhas datas, ele vai incrementando aqui o nosso CMB filtro, perfeito? E para que ele incremente, obviamente, eu vou colocar o nosso aqui, mi.cmb, filtro data, ponto add item, ou seja, estou adicionando itens a minha combo box. E vou colocar, obviamente, a nossa cells, abro parênteses, informo a nossa linha, a linha atual, coluna 6, certo? Então, enquanto ele não acha uma célula vazia, na mesma linha que ele está buscando essa informação, na coluna 6, que é onde ele está buscando até encontrar uma célula vazia, ele vai incrementando a add item, ou seja, vai estar incrementando itens ao meu CMB filtro, certo? Obviamente, eu tenho que colocar o comando linha igual a linha mais um, para que incremente a minha variável linha. Senão, ela vai chegar apenas na linha 2 e pronto, certo? E se eu não tiver enganado aqui, eu vou ficar preso num loop infinito, pessoal. Beleza? Então, eu vou colocar o loop para fechar nossa estrutura do until. Agora, basta eu copiar esse nome dessa rotina, Ctrl C. Vou vir aqui, por exemplo, useiform, procurar aqui useiform. Perfeito? Vamos maximizar aqui nosso projeto. Dentro do evento initialize meu form, eu coloco o nosso chamada call e colo a rotina que eu acabei de criar, certo? Se eu executar aqui, ó, pesquisar, vamos ver se já aparece aqui as datas, ó. Observe que já aparece todas as datas. Perfeito? Alguns detalhes aqui. Se eu tiver datas repetidas, ele vai estar trazendo, certo? Então, para que eu remova as datas repetidas, eu criei um arquivo aqui TXT, aqui dentro da pasta, vocês vão ter acesso, ó. Vou voltar aqui a uma pasta chamada ferramentas, uma pasta antes. Arquivo TXT, certo? Elimina repetidos. Abra este arquivo, vocês aí. Vou copiar essa estrutura toda aqui, ó, Ctrl C. Vamos lá no nosso código. Vou fechar aqui. Vou localizar a filtro data. Basta selecionar ela, botão direito, clico em definição, certo? Localizei, só apagar aqui o espaçamento, deixar mais perto aqui a estrutura. E aqui eu colo o código que eu acabei de copiar lá do nosso arquivo TXT, ó. Colei, observe que ele está comentado. Vou selecionar aqui da primeira linha comentada, pressionando aqui o Shift, vou clicar na última linha comentada. Observe que eu selecionei todo esse bloco. Vou aqui nessa parte superior, com o botão direito do mouse, clico em editar, e ele vai me aparecer essa barra auxiliar, certo? A nossa barra de edição. Vou aqui, ó, nesse carinha aqui, ó, remover comentário do bloco, ó. Cliquei uma vez e ele descomentou tudo, certo? Exceção essa primeira linha que tinha 2 comentários, certo? Se eu quiser descomentar, obviamente eu clico com a segunda vez. Mas não é o caso, certo? Vou comentar aqui ela, pois ela é apenas um comentário. Então, obviamente, lembre-se que não, como é o nome da nossa combo box, CMB filtro. Olhe
a CMB aqui que eu colei, CMB colaboradores, certo? Ou seja, eu copiei esse código de um outro objeto, certo? De outro projeto. Lembre-se que não é obrigado você declarar, não é obrigado você, certo, decorar todos os códigos, certo? Basta que você entenda para que serve cada código. Não pense que eu sei tudo decorado, certo? E não pense que todas as pessoas que tentam ensinar sabem tudo decorado. Perfeito? Então não se preocupe em querer decorar tudo. Basta você ir trabalhando, que aos poucos, obviamente, você vai memorizando linha a linha, certo? Então o que eu preciso fazer que é o seguinte, ó, substituir esse carinha aqui por esse carinha aqui, que é o objeto que eu estou trabalhando, certo? Então como é que eu faço aqui, ó, para eu substituir tudo de uma vez só? Seleciono, por exemplo, esse, Ctrl C nele, só para copiar em memória. Seleciono toda essa estrutura aqui, certo? Se eu não selecionar toda a estrutura, ele vai fazer a substituição em todo o meu módulo, certo? Como eu quero substituir só dentro dessa estrutura, por isso que eu selecionei ela, ó. Pressiono Ctrl L, colo aqui, colo aqui. Na realidade não é aqui que eu vou colar, peço desculpas, vou fechar aqui, certo? Lembre-se que eu estou copiado com ele em memória, certo? Esse objetozinho aqui, ó, vou de novo só para refazer aqui, ó, seleciono ele, Ctrl C, certo? Então nesse momento estou com esse comando, com esse objeto aqui copiado em memória, esse nome, certo? Se eu vier aqui, ó, selecionar esse carinha, certo? E pressionar Ctrl L, ele já me aparece dentro da minha caixinha aqui, ó. Se eu clicar em substituir, agora me aparece uma segunda janela, ó. Agora sim eu colo aquele objeto que eu havia copiado primeiro, pressionando Ctrl C, e agora eu posso vir aqui e selecionar toda a estrutura, certo? Ou seja, ele vai localizar onde estiver CMB colaboradores 2 e vai substituir pelo meu objeto que eu quero, ó. CMB underline filtro data, certo? Se eu clicar em substituir todas, 7 substituições, dou um OK e perfeito, tá bom? Se eu executar novamente meu código, ó, pesquisar, vim agora aqui na minha caixinha, observe que eu tenho menos dados, ó. Então eu não tenho mais dados repetidos, certo? E qual é a intenção aqui? Se eu filtrar, por exemplo, essa data, eu já quero que ele filtre aqui diretamente, ou eu posso colocar um botãozinho aqui do lado, certo? Faz o que vocês preferirem. No caso aqui, eu já vou fazer pelo evento change, ou seja, quando eu selecionar aqui uma data, eu já quero que ele faça um filtro, certo? Como é que eu faço esse filtro? Basicamente, basta eu copiar o código que já executa aqui dentro, ó, e mudar, obviamente, o objeto. Então, vamos fechar aqui. Vamos aqui no nosso exibir, Project Explorer, usei Form 1. Aqui dentro desse objeto, vou copiar aqui carrega dados. Na realidade, não vou copiar, vou selecionar ela, clique no botão direito e clique em definição, certo? Só fechar aqui nosso project, localizei aqui a rotina que eu quero. Então, vou fazer o seguinte, vou copiar toda essa estrutura aqui, certo? Copiar toda essa estrutura, Ctrl C, vou novamente exibir meu objeto, duplo clique agora no nosso CMB filtro dias, perdão, CMB filtro data. Observe que eu estou dentro do evento change, ou seja, conforme eu faço alguma ação lá dentro, ele já executa, certo? Então, vou dar só um espaçamento aqui e vou colar aqui o código, perfeito? Então, o que é que eu vou mudar aqui dentro desse código? Eu não vou precisar dessa verificação aqui, ó, para verificar qual é o OPT marcado, certo? Vou ter cuidado só de deixar minha coluna selecionada, ó. Vou apagar aqui. A coluna que eu quero é a coluna 6. Por que coluna 6? Porque a coluna onde está a minha data, ó, a coluna F, certo? A minha coluna A é a coluna 1, a B é a 2 e por aí vai, certo? Então a minha coluna F é a minha coluna de número 6. Então por isso que eu deixei aqui coluna 6, certo? Linha 2, como você já bem sabe, porque a minha primeira linha é o cabeçalho. Então, entendido isso, o que é que a gente vai fazer aqui, certo? Deixa eu verificar. Não preciso dessa variável aqui, certo? Não estou utilizando ela. Então, basicamente está pronta a nossa estrutura, certo? Obviamente, o que eu vou precisar aqui é só mudar o nome desse objeto, ó. Para agilizar aqui, vou colocar o nosso mi.cmb filtro data, certo? Então, ele vai verificar na coluna 6, certo? Então, esses dados, perfeito? Se ele achar, obviamente, ele faz o filtro. Só um detalhe, como eu estou pegando por parte aqui do nome, eu vou fazer o seguinte, ó. Além disso, eu vou definir aqui que na minha w.ranger
abro parênteses, abro aspas duplas, vou definir aqui na minha célula F2, fecho parênteses, ponto select, ou seja, eu posso botar o select como activate, certo? Aqui é só para garantir que meu cursor vai estar nessa célula, certo? F2. Como eu estou fazendo pesquisa por parte do nome, ele está verificando a active cell, ou seja, na célula ativa. Se a minha célula ativa não for a coluna F, por exemplo, for aqui, ó, a coluna H, embora eu tenha dito para ele que eu quero que ele busque na coluna F, dizendo que é a coluna 6, ele vai pesquisar pela minha célula ativa, certo? Ou seja, minha célula ativa for a coluna, perdão, aqui a célula H2, ou seja, ele vai procurar por aqui, ó, e vai acabar não achando a minha data, já que minha data está na coluna F, certo? Então, por isso, eu coloquei aqui esse comando, ó, w.range, ou seja, range é o intervalo, F2.select, ou seja, quero que você selecione a célula F2. Para quê? Para que eu faça o percorrimento aqui da informação, certo? A procura da informação a partir da célula F2. Se eu executar agora, vamos testar, pesquisar. Se eu filtrar aqui pelo dia 8/2, end if sem bloco if, certo? No caso aqui, vamos apagar aqui esse end if, já que eu apaguei a estrutura if. Se eu clicar aqui, observe que trouxe o filtro, ó. Filtrou. Se eu vir aqui, 8/6/98, ó, filtrou, certo? Se eu vir por aqui, ó, filtrou novamente. Se eu vir aqui, filtrou de novo. Se eu apagar aqui, vamos ver o que acontece. Trouxe tudo, ó. Se eu selecionar aqui 20/4, filtrou novamente, certo? Aqui também. Perdão. Perfeito? E aqui também, ó. Certo? Lembrando que vou fechar aqui, ó, Visual Basic. Aqui está concluída a dúvida do JRA Luiz, certo? Exibir Project Explorer. Vamos aqui no nosso Zform 1. Na próxima aula, perdão, na próxima aula a gente vai fazer o seguinte, certo? Talvez seja a última aula aqui dessa série. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai, ao invés de eu gerar o PDF, aqui dentro, ó, vou mostrar aqui para vocês, aqui dentro da pasta ferramenta, certo? Ó, observe que o meu PDF nesse momento está sendo salvo aqui dentro da minha pasta da mesma imagem. Se eu quiser que esse arquivo aqui seja salvo aqui fora ou dentro de outra pasta que eu possa estar criando aqui, como é que eu faço, certo? Tem algumas situações, a gente pode mudar algumas coisas no código ou simplesmente a gente poderia, certo? Que eu aconselho que seria mais fácil, seria recortar esse arquivo e colar aqui dentro, fora dessas pastas, certo? Seria a forma mais fácil. Agora a gente pode tentar de algumas outras maneiras, certo? Mesmo ele estando aqui dentro, certo? Como é que eu faria para que ele salvasse aqui, não salvasse aqui dentro dessa pasta, certo? Salvasse aqui fora, dentro de uma outra pasta. Lembre-se que eu estou capturando todo o caminho, certo? Através do comando patch. O application diz workbook.patch, ou seja, está capturando que aquele arquivo está salvo dentro da pasta ferramentas, dentro da subpasta ferramentas, certo? Então, como é que eu faria para que ele salvasse esse PDF em uma outra pasta? Fica aí o dever de casa para vocês pensar, certo? A princípio, como eu disse para vocês, é muito mais fácil eu vir aqui recortar esse arquivo daqui, colar aqui dentro e mudar dentro do evento clique aqui, mostrar aqui para vocês, dentro do evento clique, eu teria que mudar aqui, certo? E dizer, por exemplo, que ele estaria dentro da pasta ferramenta, aquelas imagens, ó. Porque aqui eu coloquei só a barra invertida, porque as minhas imagens estão salvas na mesma pasta do arquivo, certo? Se o arquivo estiver em outra pasta, obviamente eu tenho que colocar aqui a barra e o nome da pasta, certo? Beleza? Então fica aí o dever de casa para vocês pensar aí. E no próximo vídeo a gente resolve isso, tá bom? Então, por favor, deixe o seu gostei aí, comente muito aí no campo dos comentários, interaja comigo, vou estar lhe respondendo. E claro, se possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e marque aquele seu amigo que quer aprender a programar, beleza? Até a próxima, deixe o seu gostei, valeu!